Estamos no aquecimento da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Como todos sabem, aqui no meu canal eu estou dedicando boa parte dos meus vídeos a falar sobre a volta da série e eu tenho gostado muito do engajamento de vocês. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu vou ler alguns comentários que vocês fizeram nos meus últimos vídeos sobre a série, com algumas teorias, algumas reflexões e algumas percepções de vocês sobre o que está por vir aí nessa quinta temporada. E a gente vai discutir aqui alguns comentários muito relevantes, vocês como sempre muito criativos. E aí a gente vai tentar entender como que vai ser a vibe mais ou menos aí dessa quinta temporada. Lembrando que a série volta no dia 14 de setembro com 2 episódios, isso lá nos Estados Unidos, né? Vai ser lançado pela Hulu e tudo mais, e depois serão lançados toda quarta-feira um episódio novo. Aqui no Brasil vai chegar pelo Paramount Plus todo domingo, então todo domingo terá um episódio novo. No meu canal, eu farei vídeo de análise de cada episódio toda quarta-feira, então fica ligado, ativa o sininho aí para você não perder nada. Lembrando que vai ter vídeo aqui toda quarta-feira até o lançamento da série sobre The Handmaid's Tale. Ainda falta lançar o resumão da quarta temporada, eu acredito que vou lançar na próxima quarta. Enfim, terão vários vídeos aí ainda de aquecimento da série. Inclusive pode ter a parte 2 desse vídeo aqui. Se vocês gostarem, eu posso trazer outro vídeo lendo comentários de vocês e de repente o seu comentário pode até parar aqui no vídeo. E claro, não preciso nem falar, se você não for inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever e se você puder deixar o like também já me ajuda bastante. E antes de ler os comentários, eu queria falar que às vezes eu erro. Às vezes eu trago uma informação errada, ou até mesmo não lembro de alguma coisa, ou mostro uma outra perspectiva, e é muito legal que vocês vão lá nos comentários e vocês falam, né? Vocês me corrigem. Isso é super importante, eu acho que é legal essa comunidade que a gente vem criando. The Handmaid's Tale é uma série com um universo gigantesco, então não dá para lembrar e para, enfim, pensar tudo de uma vez. Afinal, é uma série também muito inteligente. Às vezes, de primeira, você não saca aquela coisa, e é muito legal ter várias pessoas pensando e falando sobre uma única série, e isso é muito bacana. E vocês vão ver isso aqui nos comentários, tem uma correção que eu vou falar sobre ela mais pro fim do vídeo. Bom, o primeiro comentário é da Nanda Lima, ela faz alguns outros comentários que eu também separei aqui para vocês. Nanda, muito obrigado pelos seus comentários. E ela diz o seguinte: se a tia Lídia reza pela recuperação de Janine, isso é o episódio que segue após a Lídia e as duas aias irem com ela na casa onde o bebê Charlotte viveu. Será que a cena onde o Nick está todo ensanguentado é a mesma onde acontece algo com a Janine? Porque na cena a senhora Putman está chocada com algo e depois mostra o Nick cheio de sangue. Será que a Janine tem algum surto e o Nick atira nela? Ou o Sr. Putman tenta matá-la? Ai meu Deus. Eu achei esse comentário muito interessante porque essa parte no trailer deixa uma pulga atrás da orelha. Porque a gente tem a senhora Putman chocada ali no meio da rua e depois logo em seguida de fato mostra o Nick todo ensanguentado e meio que olhando para baixo ali, né? Provavelmente olhando para alguém no chão. Algo acontece ali em praça pública e eu acredito que seja uma cena muito violenta e pode ter a ver com a Janine, afinal a Janine, ela vai passar um tempo se recuperando. Como eu venho falando aqui, a tia Lídia, ela meio que tá se revoltando contra a Gilead. E a Janine pode ser o pontapé inicial para ela ter essa revolta de vez. Afinal, ela gosta muito da Janine e ela não quer que a sua aia favorita se machuque, nem algo do tipo. Então, pode ser sim que algo aconteça com a Janine, o que seria muito triste, porque eu gosto muito dessa personagem e ela já sofreu muito, mas eu não descarto essa possibilidade. Logo em seguida tem um comentário da Maria Alice que ela diz o seguinte: espero que a descoberta surpreendente da tia Lídia não seja o corpo de Janine. Caso você não tenha visto, eu fiz um vídeo comentando as 8 primeiras sinopses dos primeiros 8 episódios da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Eu vou deixar aqui no card. Em uma dessas sinopses fala que a tia Lídia vai ter uma descoberta surpreendente. E a Maria Alice fala que espera que essa descoberta não seja o corpo da Janine. Olha, eu também espero, mas eu acredito que não vai ser isso não. Eu acho que
por eles colocarem isso na sinopse, de fato deve ser surpreendente, não só para ela, como também para quem está assistindo. Então é bem provável que não seja, mas eu não descarto a possibilidade da Janine morrer. Inclusive, desde a 3ª temporada, a Janine pode morrer a qualquer momento, pelo que eu vejo, assim. Então, eu espero que não aconteça, mas assim, eu já tô com o coração na mão e tentando me conformar com o fato de que ela possa morrer. O próximo comentário é da Adriane, e ela diz o seguinte: acho que a Esther pode ter a ver com o acidente da Janine, pois ela não é muito confiável. De fato, eu acho que a Esther não é muito confiável, apesar de ela ter demonstrado uma resistência e querer mudar a Gilead, querer se vingar de todos, né, lá na 4ª temporada junto da June. A gente não sabe como vai ser ela sendo Arya, né, ela ali sob pressão, então ela pode sim fazer algo que comprometa ali a sua parceira, a Janine. Eu espero também que não aconteça, mas assim, claro, a série precisa acontecer, os acontecimentos precisam ser chocantes e tal. A gente tem uma pequena cena da Esther em cima de uma cama, o que parece uma cama de hospital ali, não sei, ela tá meio que, né, gritando ali. Pode ter algo a ver ali também com a Janine, ela pode estar sendo punida por algo que ela fez. Eu tô muito curioso para ver todo esse arco aí. O próximo comentário é da Nanda também, eu achei bem interessante. Ela diz o seguinte: fiquei pensando sobre Serena testa hospitalidade. O que isso significa? Será que ela induz eles a receberem uma aia fora do território de Gilead? Mulher dos infernos. Olha, Nanda, eu compartilho da sua raiva pela Serena. Eu acho que é uma personagem que, em muitos momentos, você meio que sente pena dela, mas outros realmente você quer que ela tenha o pior final possível. E eu achei muito interessante o fato de ela, de repente, colocar uma Arya na casa dos Wheelers, né? Que são os novos personagens que a gente vai conhecer, que é um casal muito rico, que mora no Canadá, mas que é adepto a Gilead e tem até os mesmos costumes. A gente vê uma cena muito rápida da senhora Wheeler vestindo azul, assim como as esposas de Gilead. Então, será que eles vão receber uma aia ali, lá no Canadá, meio que por baixo dos panos, algo do tipo? E, bom, eu acho muito arriscado ter uma aia lá no Canadá, afinal, o país inteiro, não inteiro, né, que a gente vê depois, mas o país repudia isso. Mas assim, seria interessante, né? A forma como eles lidariam com a Arya lá no Canadá, meio que presa, não pode sair de casa, algo do tipo. Eu tô muito curioso para ver essa relação que a Serena vai ter com a família Wheeler, né? E aí, essa hospitalidade que ela testa, como diz a sinopse, eu acho que vai ser bem interessante. O próximo comentário também é da Adriane, e ela diz o seguinte: eu acho que o emprego de Serena deve ser dentro da própria prisão que ela está lá no Canadá mesmo. Pode até fazer sentido, embora a gente veja várias cenas da Serena na rua, a Serena em vários outros lugares que não sejam na prisão. Então, é possível que ela fique em todos os lugares, menos presa. Eu quero muito ver como que o Mark Tuello vai lidar com isso. Afinal, ele tá lá justamente para cumprir o seu dever, para cumprir a lei, mas ele meio que abre exceções ali para Serena, do qual talvez essa temporada trabalhe um pouco melhor a relação desses dois. Lembrando que muita gente, inclusive eu, desconfia que esse filho dela possa ser do Mark Tuello, e isso não foi mostrado ainda e de repente nos revele lá na frente, porque até então o Fred não podia ter filhos. E ela engravida, né? Então, assim, é meio suspeito. O próximo comentário é uma correção do Bruno, e fiquei muito feliz que você comentou isso, que ele fala o seguinte: o primeiro pôster não pode ser a Serena, porque ela não tem mais o dedo mindinho, e isso faz muito sentido, porque no meu último vídeo que eu fiz analisando o pôster, eu falei que a mão ali poderia ser ou da June ou da Serena, mas não faz sentido ser da Serena, porque ela não tem mais o dedo. Então, muito provavelmente, é da própria June. Obrigado aí, Bruno, por essa correção. A Nanda também comenta o seguinte: será que a June foi ao balé só para se reaproximar do Luke, ou ela vai lá para encontrar propositalmente com a Serena, para provocá-la ou até fazer uma tentativa de atentado? Sei não, a June sempre tem um plano. Realmente, a June sempre tem um plano. Eu acho que muitas coisas que ela faz é pensando ali nas consequências. Acho difícil também a possibilidade dela só ir num balé,
mas também pode acontecer, né? Depois de toda aquela tensão lá dela ter matado o Fred, eles vão distrair a cabeça e acabam indo a uma peça de balé. Mas é bom lembrar que a gente tem uma cena em que as duas se encontram na rua, a June até coloca a mão pra trás, o que indica que ela vai pegar uma arma. Pode ser nesse momento em que eles estão voltando do balé e acabam dando de cara com ela, e eu espero muito ver essa cena aqui. Eu espero, na verdade, que essa cena seja muito tensa, porque só no trailer a gente já consegue ver isso. E a Rosângela diz o seguinte: proposta do Nick casar com a June e cuidar da Hannah. Surtei. Ou a tia Lídia se aliaria a June para derrubar Gilead. Bom, se você leu o segundo livro, Os Testamentos, você já tem uma ideia de como vai ser o final de The Handmaid's Tale, na verdade, o final dessa história. Porque, para quem não sabe, a série The Handmaid's Tale vai acabar na 6ª temporada, mas depois a gente vai ter um spin-off baseado nos Testamentos, onde vai contar outra história, né, enfim, de outra perspectiva. E eu fiz um vídeo mais específico falando sobre o livro, eu não quero dar spoiler aqui do livro, então eu vou deixar aqui no card, vou deixar também no link da descrição para você dar uma olhada, mas eu não descarto a possibilidade também da tia Lídia se unir a June para derrubar a Gilead e tudo mais. E aí, né, tem o fato do Nick se casar com a June e cuidar da Hannah. Eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos agora, afinal o Nick já está casado, a gente vê isso na 4ª temporada, e nessa 5ª a gente vai conhecer quem é a sua esposa. E o próximo comentário que eu vou ler aqui é do Junior, e ele fala: June voltar como esposa seria bafo. E aí pode até linkar com o comentário anterior. O Nick casa com a June, ela se torna esposa e eles pegam a Hannah de volta e viram uma família lá em Gilead, claro, para tentar ali derrubar a Gilead de dentro para fora. Seria muito interessante, mas é irreal pensar nisso. Eu acho que a June jamais voltaria. Primeiro, ela jamais iria querer voltar, e outra que jamais Gilead iria aceitá-la como esposa, afinal ela é a inimiga número 1 do Estado, então dificilmente isso aconteceria, mas seria interessante. Porém, a gente tem que ficar de olho, claro, a situação da Hannah com o Nick, né? Afinal, o Nick pode, de repente, protegê-la, ou, enfim, fazer algo ali com a Hannah. Então, esses dois núcleos podem se interligar lá em Gilead. O próximo comentário é da Maria e ela fala: June e Nick com certeza, amor que surgiu do sofrimento. A química deles é fantástica. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre June e Nick e June e Luke. Eu acho que um triângulo amoroso nunca dividiu tanto as pessoas. O que eu mais vejo nos comentários é vocês falando que preferem a June com o Nick ou a June com o Luke. Enfim, em breve eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso e a gente vai discutir muito sobre isso daqui a pouco. O próximo comentário é da Ana Marques, ela fala: Caco, você é o melhor, mal posso esperar pelas suas análises dos episódios. Acho que o bebê da Serena vai nascer morto. Ana, muito obrigado pelo comentário, pelo carinho, e você falou uma coisa muito interessante, que a Serena pode ter o seu bebê morto, né? Eu acredito que ele não vai nascer morto, porque a gente tem uma cena de bastidores dela segurando um bebê no meio da rua. Muito provavelmente o bebê dela, né? Então, ele não vai nascer morto, mas ele vai nascer. E aí pode ser que aconteça algo com essa criança depois, mas assim, nascer morto eu acho que ainda não. E aí o próximo é uma outra correção, é a Carmen falando: Caco, acho que a primeira cena da Serena é no necrotério e não numa maternidade, porque a roupa e o lugar parecem os mesmos de quando ela está gritando e chorando, logo depois do Mark dizer que vai protegê-la. Acho que ela descobre a morte do Fred nessa cena. E isso, Carmen, faz total sentido. Obrigado por essa correção. Quando eu reagi ao trailer, tudo aconteceu muito rápido e eu achei que aquela cena pertencia a uma maternidade. E na verdade não, pode ser sim um necrotério. E é quando ela de fato vê que o Fred morreu. Ela vê o corpo do Fred. Eu achava que, a princípio, o corpo do Fred iria para Gilead direto, mas eu acredito que não, ele vai vir para o Canadá. E aí é provável que tanto ela quanto o corpo do seu marido
viaje até Gilead para fazer o funeral lá. Isso pode acontecer. E faz total sentido aquela discussão que ela tem com o Mark Tuello logo depois que ela está de fato com a mesma roupa, provavelmente falando ali sobre a June ter matado o Fred, até porque ela fala pro Mark Tuello que ele não pode proteger ela da June. E agora vamos pro último comentário, e eu deixei esse por último porque ele tem várias teorias super interessantes. A Viviane Almeida fala o seguinte: a minha teoria, o Luke assume o assassinato do Fred. June acua Serena, deixando ela sem saída. June se junta a uma resistência em Chicago. Serena volta para Gilead com a promessa de ter seu filho em casa. Serena se torna uma espécie de representante de Gilead no mundo. Janine se torna uma espécie de referência para as Arras no Centro Vermelho. Esther não se conforma com a sua situação e se mata em local público. June encontra um modo de forçar Gilead a converter Serena em Arya. Gilead começa a inserir pérolas no Canadá. Eu achei esse comentário fantástico porque muita coisa faz sentido, muita coisa que, se acontecer, vai explodir nossas cabeças. Eu acho muito possível o Luke assumir o assassinato do Fred. A gente tem uma cena no trailer da June falando que não, eu matei ele, e eu gostei de ter matado ele, me senti vingada e tudo mais. E depois a gente tem várias outras cenas do Luke com a June na floresta e tudo mais. Pode ser que o resultado disso tudo, no fim, seja o Luke assumindo essa culpa. Seria interessante. Afinal, eu falei que é um personagem que a história pode descartar ele, pode usar ele para que ele acabe de alguma forma, ou ele morra, ou ele, enfim, se doe para algo que o que possa ser assumir essa culpa. Outro fato também que fala que a June se junta a uma resistência de Chicago. A gente vai ver muito a June na fronteira, então isso pode acontecer também, tô bem curioso para ver isso. Tem também a Serena volta para Gilead com a promessa de ter o filho em casa, e aí depois disso eles não devolvam mais essa criança para ela. Isso pode acontecer. E ao invés disso também ela pode se tornar uma representante de Gilead para o mundo. Isso faz sentido, afinal ela vai se tornar amiga dos Wheelers, por exemplo, pode fazer essa ponte, enfim. Janine pode se tornar uma referência das Arras no Centro Vermelho, também faz sentido, é a Arya favorita da tia Lídia e pode, né, se tornar essa pessoa. A Esther se matar em público, e aí explica aquela cena que a gente falou anteriormente de algo brutal que acontece no meio da rua, faz sentido. Esse eu achei bem interessante. June encontra um modo de forçar Gilead a tornar a Serena em Arya. Gente, vocês já imaginaram a Serena como Arya? Sério, isso seria maluco de pensar, mas eu acho que seria muito interessante para a história. Se acontecesse, eu acho que ia ser de uma forma muito chocante, muito brutal, ao mesmo tempo que muito, muito legal, né? É uma personagem que vai ver de fato todas as coisas horríveis que ela fez vão acontecer com ela, então seria bem interessante. E por último, Gilead começa a inserir as pérolas no Canadá. Para quem não sabe, nos livros, o segundo livro fala sobre as pérolas, que são garotas que viajam para outros países para recrutar mulheres para vir para Gilead, né? E elas são meninas super religiosas, super jovens e tal. Enfim, no meu vídeo que eu falo mais especificamente sobre o livro, eu falo mais sobre elas. Seria bem interessante elas começarem já a aparecer nessa quinta temporada. E esses foram os comentários de vocês sobre a quinta temporada de The Handmaid's Tale. Muita coisa relevante, muita coisa interessante. Eu quero saber ainda mais a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Vamos conversar sobre The Handmaid's Tale que tá chegando. Em breve eu vou trazer mais vídeos, como eu falei, na próxima quarta tem mais vídeo de The Handmaid's Tale. Acredito que já do resumão da quarta temporada. E é isso, deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!